E o futebol brasileiro vai virar documentário hollywoodiano. É isso aí. Não sei se é bom ou ruim, não sei se é a parte boa ou ruim, mas John Textor concedeu entrevista exclusiva ao GE e falou que está reunindo um material inédito, revolucionário, que em 45 dias teremos acesso ao trailer desse documentário que vai falar sobre a limpeza no futebol brasileiro. Vai falar de manipulação de resultado, de corrupção, mas, segundo ele, não vai trazer o lado ruim do Brasil, e sim o Brasil como uma referência na limpeza da manipulação e na corrupção dentro dos resultados, dentro do nosso futebol, dentro de tudo que envolve esse esporte no Brasil. Olha, já está todo mundo ansioso. Eu confesso a vocês, se eu falar que já sabia, confesso a vocês que já sabia disso desde o ano passado, que o John Textor vem produzindo, com a ideia de produzir esse material, tá? Eu vou trazer alguns detalhes e, é claro, vamos reverberar aqui tudo que ele falou para o GE depois da vinheta. Essa aí, vamos falar da nova parceira aqui do canal Dois Toques. A gente tá falando da Party Match. É isso mesmo, que é a patrocinadora master do Botafogo. E se você gosta de fazer aquela sua fezinha, é só você aproveitar o link que vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Isso mesmo. Lá no primeiro comentário fixado, você vai entrar e fazer seu cadastro na Party Match e vai aproveitar o nosso cupom glorioso, em homenagem, claro, ao Fogão. Nosso cupom glorioso vai te dar aqueles R$ 1.500 em bônus essenciais para você que gosta de fazer a sua fezinha no futebol e em diversos outros esportes, é claro, né? Então não perca essa super dica aqui do canal Dois Toques e faça seu cadastro na Party Match, beleza? É isso aí, você ligado aqui com a gente, Dois Toques Papum, objetivamente falando de futebol brasileiro, e é claro que chamou a atenção essa questão de um documentário produzido no melhor estúdio dos Estados Unidos sobre o futebol brasileiro. Mas aí a gente pensa, né? Mas vai falar do quê? Que o futebol brasileiro tá uma porcaria? O futebol brasileiro não ganha mais nada, a gente não consegue nem uma semifinal de Copa América, o que que tem para falar, né? E é claro que é a parte podre. É claro que é a parte podre do futebol. O documentário se chama Time to Set Fire, que é uma metáfora, é claro, ligada ao Botafogo, afinal de contas é o John Textor que está encabeçando esse projeto do documentário, mas é uma metáfora de pôr fogo, é tempo de pôr fogo também naquilo que faz mal ao futebol brasileiro. E ele, na chamada da matéria do GE, ele diz o seguinte: percebi que deveria queimar a casa da corrupção. Isso é grave, isso é forte. Então, time to set fire, queimar a casa da corrupção. A chamada do GE é: John Textor segue combate à manipulação, critica a STJD e planeja documentário no Botafogo. Ele já planeja esse documentário desde o final do ano passado. Tive a oportunidade, eu e uma pessoa muito próxima a mim, que também é próxima a ele, de conversar sobre tudo que aconteceu no ano passado, mas a nossa conversa se deu sob o ponto de vista técnico mesmo, né? O que aconteceu, por que as coisas foram levadas dessa forma, por que a demissão do Bruno Lage, por que a manutenção do Lúcio Flávio, por que trazer um Thiago Nunes que não acrescentou nada ao projeto, tá? E aí ele veio trazendo esse outro lado da moeda, nós não tínhamos conhecimento sobre isso até então, e dizendo que estava produzindo já em dezembro com essa ideia do documentário, mostrando essa faceta ruim do futebol brasileiro. A gente sabe em que pé tudo isso está nesse momento. Tem CPI acontecendo, a própria CBF investindo no combate à manipulação de resultados. E esse documentário, obviamente, vem para coroar essa luta, que é uma luta inglória, difícil, contra a corrupção. E não é o John Textor sozinho que luta contra isso. Eu, vocês, toda vez que nós não compactuamos com corrupção no futebol, você mesmo, torcedor, a gente também auxilia nesse sentido. E atrapalha quando nosso time, por exemplo, é beneficiado e a gente bate palma e a gente acha bonito. De certa forma, a gente está compactuando, né? Eu vou trazer aqui alguns elementos, tá, dessa entrevista do John Textor ao GE, que nesse caso nem choca tanto, porque a gente já está a par de tudo que está acontecendo e de tudo que ele acha que acontece no futebol brasileiro.
E não é só ele que acha, tem muita gente que acha e depois desacha, né? Ah, o meu time ganhou com um erro a favor, eu agora não acho mais. Mas quando é prejudicado, acha. Enfim, voltando aqui, o John Textor, como eu falei, pretende lançar esse documentário, isso desde o ano passado já vinha agilizando isso, né, sobre os problemas de corrupção no futebol brasileiro. E aí vou abrir aspas para o Textor e a gente vai comentar aqui com aquilo que a gente já sabe. Ele diz: eu vim aqui para me divertir, mas eu tinha que defender meu clube. E eu sabia que este dia chegaria. Eu acreditava que era uma partida de xadrez, que eu venceria. Eu acho que leva um tempo, se o seu oponente for a corrupção, para saber que você vai levar um checkmate. Você só não sabe disso ainda. Então o que eu comecei a fazer foi planejar algo que posso anunciar hoje. Há um bem financiado documentário que será distribuído globalmente, que estamos produzindo faz um tempo. Se chama Time to Set Fire. Botafogo, como vocês sabem, significa isso para mim. Mas adquiriu um novo sentido, porque eu percebi que deveria queimar a casa da corrupção. Então veja, ele mesmo assume aqui que essa ideia já é velha, mas é uma ideia que talvez não tivesse essa conotação. Ele vai aqui dizer, né, em 2023, ele achou que seria campeão. O time na frente, o time jogando bola e tal, e aí a casa cai. E ele vai falar também sobre isso. Mas antes, vai falar da origem do documentário. É a história da origem de um grande clube, que já foi um dos maiores clubes da história do Brasil. Isso está acontecendo de novo. É a história de um grande clube, vencedor de grandes campeonatos, um fornecedor de jogadores para a Copa do Mundo, dos grandes jogadores da história do Brasil e que chegou muito perto de reconquistar a glória pela primeira vez desde os tempos de Montenegro e do grande campeonato de 95. E não aconteceu. Foi dolorido. Fomos do melhor primeiro turno da história do campeonato para o pior colapso da história do futebol. É assim que isso é citado fora do Brasil. Porque o próprio Textor vai dizer que não é assim que ele considera. Ele não acha que foi o pior colapso da história do Brasil. E aqui vou abrir aspas do canal Dois Toques. Apesar de tudo que aconteceu, é preciso que algumas falhas sejam assumidas. Essas falhas foram assumidas. O John Textor sabe que errou. Ele já admitiu isso. Errou em aceitar a demissão do Bruno Lage, em aceitar o pleito do grupo. Errou na manutenção do Lúcio Flávio, em aceitar o pleito do grupo. Então ele foi fraco. Ele assume isso. Tanto que, quando muitas vozes queriam a manutenção do Fábio Matias, ele não descurou de procurar um treinador que estivesse à altura do projeto. Ah, mas são 9 vitórias em 9 jogos e tal. Não interessa. Vou procurar o Arthur Jorge. Vou fazer proposta para o Arthur Jorge. Dessa vez ele não deu ouvidos às vozes hierarquicamente inferiores. Ele foi na cabeça dele. Ele foi no planejamento dele. Agora, ele vai trazer uma nova história aqui, né? Eu não vou deixar essa história ser contada, a do maior colapso da história do futebol brasileiro. Então, Time to Set Fire é uma história sobre o que aprendemos aqui. Não apenas sobre o Brasil, mas o que aprendemos sobre o resto do mundo. Porque a manipulação de resultados é um problema global. Ocorre em todos os esportes. Está no futebol, está em todo lugar. E quando esse documentário estiver pronto, será muito pouco sobre... Você conhece esse gringo que está reclamando do campeonato perdido? E muito mais sobre como o Brasil deu o exemplo para limpar o mundo deste flagelo, o mal da manipulação de resultados. Você vê uma confiança muito grande no John Textor no fechamento disso tudo. Ele tem uma confiança muito grande de que ele vai conseguir mostrar que alguns campeonatos aqui no Brasil estiveram flagelados, manchados, maculados pela manipulação de resultados. E talvez, segundo ele, tenha sido muito mais isso do que um colapso. Não há o que temer sobre o filme que eu vou fazer. Não vai fazer o Brasil parecer ruim. Vamos ver, né? Até pior do que tá, não sei se pode ficar. Vou fazer o Brasil parecer um lugar lindo que eu sei que é. Eu vou fazer justiça ao que aconteceu. Vou garantir que seja verídico, que proteja reputações e instituições. E no final das contas, o Brasil vai definir o padrão para a limpeza do mundo do futebol. Eu vou fazer o filme no maior estúdio dos Estados Unidos
vai se chamar Time to Set Fire e vocês verão um trailer nos próximos 45 dias. De certa forma, isso pressiona. Ele diz aqui, não há o que temer sobre o filme que eu vou fazer, mas isso é claro que faz muita gente temer. Faz muitas instituições tremerem na base. Inclusive, a própria arbitragem fica pressionada, mesmo não tendo qualquer relação com o que porventura aconteceu. Isso pressiona. Mas é uma pressão boa. Pressiona para que o árbitro faça o seu trabalho. Pressiona para que o árbitro entre no momento do jogo, como qualquer artista de grande porte entra num palco para fazer o seu espetáculo. Todo mundo que está diante de uma grande plateia sente aquele friozinho na barriga. E o árbitro não pode ser diferente. Então ele vai sentir o friozinho na barriga do chefe olhando o seu trabalho, do público observando o seu trabalho, de todas as pessoas envolvidas contando com o seu bom trabalho, que é o que eu faço, que é o que você faz. Todo mundo trabalha com alguém fiscalizando. Todo mundo trabalha tendo que dar um material de qualidade para o seu cliente. O árbitro tem que ter essa pressão. Então, de certa forma, é uma pressão boa. Daqui a 45 dias vem o trailer. Não sei quando vem esse material sobre o documentário, né? Mas provavelmente no final do ano. E ele continua. O que aconteceu conosco nunca deveria acontecer de novo. E vou dizer de novo, foi uma supressão de pontos de um time e uma aceleração de pontos que favoreceu outro time. Eu sou a única pessoa que vai continuar a dizer que o campeonato do ano passado foi roubado de nós. Na verdade, ele não é a única pessoa. Eu me lembro, antes de o Botafogo perder a decisão, em uma live, um ex-árbitro de futebol, muito conhecido no Rio de Janeiro, Marcelo Pinto, ele declarou numa live, ele garantiu numa live que não deixariam o Botafogo ser campeão. Estamos falando de um ex-árbitro. Olha só o que ele falou. Se prepara, porque o sistema está vindo forte. E ó, se eu pudesse apostar, eu apostava em qualquer um dos quatro. Eu apostava no Flamengo, eu apostava no Palmeiras, eu apostava no Red Bull Bragantino e apostava no Grêmio. Só não apostava no Botafogo. Sabe por quê? Porque eu conheço, eu tive lá dentro. O sistema vai trabalhar. Eu falei para vocês, não deixa o Palmeiras chegar. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas a gente sabe que existe uma força política paulista dentro da comissão. Então, da confederação. O cara tem a pedra lá na final da Libertadores e está cantando agora. Vai ser muito difícil o Palmeiras perder esse título. Muito. Ah, só depende do Botafogo. Não depende mais do Botafogo, não, filho. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. Não depende porque o Botafogo não vai jogar mais 11 contra 11. Vocês se lembram disso, né? Isso viralizou, mas muita gente achou que era piada, aquela balela e tal. E aí prossegue o texto. Eu concordo que nunca vamos ganhar esse troféu de novo. Mas você não vai me obrigar a dizer que perdemos de maneira justa, segundo aqui o próprio texto. E para as pessoas que dizem que estou fazendo tudo isso para encobrir o mau comportamento da minha equipe, ou que não jogamos bem o suficiente e tal, certamente entramos em colapso. Há muita conversa nos programas esportivos sobre eu causar problemas para o país. Ninguém deve ter vergonha disso, porque acontece em todo lugar. A empresa que nos ajuda aqui, que é a Good Game, monitora Roland Garros, um jogador da NBA foi banido, ele fala sobre o Porter, né, o John T. Porter. Honestamente, não acho que eu tenha cometido muitos erros. Eu poderia ter apresentado o argumento de forma diferente, sem ser tão específico, diz o texto. O que está acontecendo agora é uma piada, e aí vai falar de STJD, enfim, do auditor. Pela primeira vez o denunciante está sendo acusado. Como eu sei que existe corrupção no futebol? Porque a Leila e o Edinaldo me disseram. É por isso que ele sabe que tem corrupção no futebol. Ele vai pegar frases do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que tem cargo em CBF. Os dois anunciaram uma força-tarefa contra a manipulação em Wembley. Vocês se lembram? Em março, na véspera de um amistoso da seleção brasileira. Por que eles precisam de uma força-tarefa se não há manipulação no Brasil? Porque o gringo é o cara marcado por trazer problemas ao Brasil quando é um problema global. Já foi admitido aqui e a CBF se encontra com representantes de outros clubes, mas não comigo. Anunciar a força-tarefa porque estão com medo de manipulação no Paraguai, na Guatemala, na Turquia, é uma debochada, né? Não, a preocupação é aqui. Encerra ele. E aí o John Textor vai fazer duras críticas ao STJD. Eu já fiz essas críticas, até porque, repito sempre, o STJD não é um tribunal. Ele é um órgão administrativo da CBF. E ele vai falar aqui principalmente sobre essa questão de vazamento de nomes. Eu fui obrigado a apresentar essas provas ao STJD.
Eles não são um tribunal de verdade. Eu acho que tudo isso deveria estar nas mãos de um promotor de verdade. Eu ocultei os nomes dos jogadores e entreguei de maneira confidencial para o STJD. Depois disso, eu fui perseguido na imprensa pela Leila Pereira, que disse: mostre as provas, mostre os nomes. Eu não sei quem é o responsável pela manipulação nesses jogos. Eu não posso dizer por que aconteceu, por que fizeram, por paixão, por amor, por dinheiro. Eu não sei, diz o John Textor. Mas a Leila Pereira não deveria ser a pessoa liderando a acusação contra mim, me fazendo mostrar evidências. Porque o Palmeiras pode ser parte, o São Paulo poderia ser parte, talvez um apostador, uma empresa de apostas poderia ser parte da investigação. Eu não tinha escolha a não ser mostrar as provas. Vou aproveitar essas aspas. O André Rizek hoje falou o que eu falei ontem. O que eu falei ontem, nesse vídeo aqui do canal Dois Toques, o André Rizek falou a mesma coisa que eu falei. Que a vinda da Leila não tem nada a ver com falta de segurança. Isso é de uma irresponsabilidade noticiar uma coisa dessa. A imprensa paulista brincou. A UOL, que brinca de jornalismo esportivo há muito tempo, né, não faz sério jornalismo, brinca de jornalismo, comprou esse discurso. E aí é obrigada a ser desmentida, a passar vergonha, mas eles já estão acostumados a passar vergonha, porque vivem de mentiras. Que o próprio Palmeiras, o André Rizek falou isso agora, disse que não tem nada a ver com falta de segurança. A Leila Pereira simplesmente não quer encontrar o John Textor. Pronto, acabou. Eu já tinha dito isso para vocês aqui. E qualquer pessoa que raciocina saberia chegar a essa conclusão. O John Textor encerra aqui a entrevista dele dizendo: sou acusado de fazer acusações sem provas. Mas eu não fiz acusações, eu mostrei um relatório confiável de um expert estabelecido que diz definitivamente, com 99% de certeza, que o jogo foi manipulado. E menos de 48 horas depois, eles do STJD dizem: não vale a pena, não vamos investigar. Mas eles nem leram o relatório, eles nem me entrevistaram, nem entrevistaram a empresa que fez o relatório, não checaram a credibilidade do expert. Mas, ironicamente, quando eles foram pressionados a fazer algo a respeito, eles me convidaram de volta lá para mostrar as provas. Não é apropriado, é vergonhoso. Gente, o GE solta essa entrevista momentos antes de um Botafogo e Palmeiras. Vai pegar fogo, já está pegando há muito tempo e agora é time to set fire de verdade. A Casa da Corrupção, a CBF, Comissão de Arbitragem, está tudo em jogo. Botafogo e Palmeiras de hoje não significa nada além de 3 pontos ou para Botafogo ou para Palmeiras, ou 1 ponto para cada um. Mas a simbologia de uma batalha que vai durar até o final do ano contra a corrupção no futebol brasileiro. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima edição.